Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal mais uma vez. Neste dia de hoje, em que a gente quer conversar sobre a Eucaristia. Então, nós nos fazemos a seguinte pergunta: o que é Eucaristia? Vocês já devem ter notado que nos nossos vídeos, muitos deles eles vêm com pergunta, e a gente quer discutir aqui alguns temas básicos e alguns conceitos mais basais mesmo, que muitas vezes nós nos esquecemos ou não estudamos, não lemos, e que para nós é, na verdade, uma grande luz, no intuito de nós compreendermos a nossa fé. Nós precisamos desse esforço diário de entender, de fato, aquilo até onde nos é permitido sobre a nossa fé. E é uma obrigação nossa, que o próprio Deus quer que nós façamos, é essa tentativa de compreender, né, os mistérios, estudar, nos debruçar sobre aquilo que Ele nos deixou. A gente vai ganhar muito do conhecimento de Deus, do conhecimento da verdade, através da oração, mas é vontade de Deus que a gente também estude, né? Haja vista a riqueza tão grandiosa que Ele nos deixa, né? Que Ele nos legou através da Santa Igreja Católica Apostólica e Romana. A gente vai falar um pouco aqui utilizando as Sagradas Escrituras e o Catecismo para falar sobre Eucaristia e alguns outros trabalhos que eu tenho filosóficos. Eu nem trago as referências aqui não, mas que vão estar imbricadas aí no meio disso. Pois bem, antes de mais nada, eu peço que você curta, compartilhe, nos ajude a evangelizar, envie o nosso conteúdo para os seus amigos. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Isso ajuda a gente muito a evangelizar, porque este conteúdo ele é visto como importante pelo YouTube. Então ele vai sendo entregue a mais pessoas e a gente consegue alcançar outros corações, consegue alcançar outras pessoas. Então faz uma graça aí pra gente aqui do canal, envie para pelo menos 3 pessoas esse nosso vídeo. Aquela pessoa que você pensa que precisa de retornar à Eucaristia ou que talvez não dê o devido valor à Eucaristia, envie então este vídeo. Quem sabe esse não vai ser o método, né, que o Senhor vai usar para a evangelização dessa pessoa. Então pense em 3 pessoas que você ama e que você queria que ouvisse falar, que valorizasse mais a Eucaristia, e você então envia este vídeo como forma de evangelizar evangelizar essas pessoas através de um gesto tão simples, né? Você não demora 1 minuto para copiar esse link e enviar às outras pessoas. E comenta também, compartilhe, pode nos enviar perguntas, fiquem muito à vontade para poder perguntar, vai ser um prazer muito grande responder as demandas, né, as perguntas de cada um de vocês. Pois bem, a gente vai começar a nossa reflexão aqui tocando em algumas coisas de outras religiões, da filosofia, e a gente vai chegando, então, vocês vão ver o raciocínio que a gente quer traçar, para a gente chegar, então, efetivamente na Eucaristia. Eu faço esse vídeo como resposta a uma grande amiga minha, de muito tempo, que me pediu que eu falasse sobre Eucaristia e pontuou algumas coisas ali, né? Então eu quero fazer esse tributo a ela aí, que no início do canal ela muito me ajudou, me estimulou, me apoiou. Claro que aquilo que nós temos é muito pouco, né? É verdade, mas até chegar nisso foi extremamente difícil, porque até eu me convencer de que eu deveria fazer isso foi meio complicado, embora Deus tocasse meu coração nesse sentido. Mas ela sempre me apoiou, então eu quero fazer esse tributo, até porque é um tema extremamente importante. E vocês fiquem à vontade também para me mandar conteúdo, mandar temas. É um prazer imenso a gente tentar refletir, então, sobre alguns assuntos, né, atendendo aí aos pedidos de cada um de vocês. A gente se pergunta, então, o que é Eucaristia? Pois bem, antes de mais nada, a gente precisa entender que Eucaristia é sacrifício. E nós podemos perceber que nas mais variadas religiões há, então, a presença de sacrifício. Sacrifício, muitas vezes, de animais, como os judeus, por exemplo, que faziam sacrifícios animais. Na própria Sagrada Escritura nós vemos isso, em que Deus mandava o homem fazer esse sacrifício. Nós percebemos também a presença em outras religiões, até mesmo de sacrifícios humanos, como no caso dos vikings e outras religiões que fazem sacrifícios humanos.
Por que a ideia do sacrifício? Porque nós percebemos em várias religiões essa presença aí. E a gente precisa, antes de mais nada, eu quero dizer o seguinte, nós vemos muitas vezes aspectos semelhantes em muitas religiões. Algumas pessoas utilizam disso para dizer que nenhuma religião é válida ou que todas as religiões são válidas pelo simples fato de que existem pontos em comum, digamos assim, nas mais variadas religiões. Na verdade, não se trata de nada disso. Isso acontece porque muitas vezes esses pontos em comuns nas mais variadas religiões, nós percebemos não, esses pontos em comum, eles fazem parte da própria estrutura da metafísica. Você tem algumas religiões, tem uma religião, por exemplo, que fala sobre a concepção posso usar, né, o exemplo próprio de Hércules, né, que era filho de Zeus com uma humana. E nós podemos fazer uma comparação dessa ideia, né, de que Deus, entre aspas, engravidou uma mulher através de Nossa Senhora, que foi fecundada, então, pelo Espírito Santo. Aí algumas pessoas utilizam, eu poderia dar outros exemplos também, né, como, por exemplo, um deus viking, que ele queria saber como era a morte, então ele pula de uma árvore, se não me engano, tenta se enforcar, porque ele queria saber como era morrer. Algumas pessoas usam disso para fazer uma certa comparação com a nosso Senhor Jesus Cristo, que vem ao mundo para provar, então, a nossa humanidade, quis provar também a morte. Por que isso acontece? Nesses pontos em comum. Porque muitos aspectos presentes nas mais variadas religiões fazem parte, na verdade, da própria estrutura metafísica deste mundo. Só que isso não significa dizer que essas mais variadas religiões estejam todas certas ou que estejam todas erradas. Como nosso Senhor Jesus Cristo, como a gente tem naquela passagem da Samaritana, né? A salvação ela vem dos judeus. A salvação é nosso Senhor Jesus Cristo, que nasceu, que era judeu, né? E só nós que adoramos em espírito e adoramos em verdade, ou seja, a verdade está presente no cristianismo. A verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós podemos escolher nas mais variadas religiões pontos em comum, o que de nenhum modo significa que todas estejam certas ou que todas estejam erradas. São simplesmente pontos em comum por causa da própria estrutura metafísica deste mundo. Pois bem, dito isso, nós temos nas mais variadas religiões a presença do sacrifício, como nós dissemos aqui. Então, há a presença do sacrifício, mas por que há a presença do sacrifício? Porque o homem, quando nós temos uma determinada religião, e a religião ela é muito importante, as mais variadas religiões, eu vou ressaltar as 3 religiões abraânicas aqui principalmente, né? De Abraão saíram os judeus, saíram depois os cristãos e saíram também os muçulmanos, mas pelo menos essas 3 religiões, nós temos o aspecto moral que nós temos na nossa sociedade hoje, na sociedade ocidental vindo da fé judaico-cristã, no Oriente dos muçulmanos, toda a questão moral e mesmo de leis que nós temos vieram das religiões. Se nós pegarmos uma religião lá que nasceu lá no noroeste do Camboja, por assim dizer, e aí lá naquela religião existia ali um rei que era uma liderança política, existia ali um sacerdote, uma espécie de sacerdote, de religioso, que tinha uma certa sensibilidade às coisas espirituais. E ali ele era ditado através dele o que seria certo, o que seria errado. E todas as vezes que o certo era feito, aquele povo era abençoado, e todas as vezes que ele fazia o mal, aquele povo sofreria. Pois bem, essa noção ela está presente por essa própria ideia, como eu falei, da própria estrutura metafísica de ofensa a Deus. Deus determina, então, Deus determina o espírito, ou seja, determina o conduto moral, a conduta moral que nós devemos ter, só que o ser humano é falho, o ser humano erra, o ser humano contraria aquilo que Deus determinou, disse e ensinou para ele, então ele acaba ficando em débito com Deus, porque esse mesmo Deus deu tudo a ele, está ao lado dele, se manifestou a ele, mas ele não seguiu a conduta moral que esse mesmo Deus tinha. Pois bem, isso faz parte da estrutura de muitas religiões. E como haveria, então, um
de haver essa reparação. Porque percebe-se que toda vez que nós nos aproximamos de Deus e fazemos a sua vontade, as coisas dão certo. Quando nós não fazemos a vontade de Deus, agimos contra a sua conduta, as coisas dão errado para nós. Nós percebemos isso de uma maneira muito, muito, muito frequente, muito comum ao longo de toda a Torá, ao longo de todo o Pentateuco. Nós podemos perceber que o povo do deserto, por exemplo, quando se aproximava de Deus, fazia a vontade de Deus, as coisas davam certo, eles venciam as guerras, venciam as batalhas. Por outro lado, se esse mesmo povo se afastava de Deus, daquilo que ele dizia, daquilo que ensinava, as coisas davam errado, eles passavam fome, eles perdiam, eles morriam, eles perdiam as guerras, e assim sucessivamente. Então, fazer a vontade de Deus traz o bem, não fazer a vontade de Deus traz o mal. E toda vez que esse mesmo povo judeu não fazia aquilo que o Senhor determinava, todas as vezes que ele derretia o ouro e fazia um bezerro e adorava outros deuses e adorava deuses estranhos, o mal chegava para eles, a morte chegava para eles. E aí eles eram visitados, né, por problemas, dificuldades, pragas, morte, destruição, enfim. Era assim que acontecia. Então, o que esse povo, depois de ter pecado, o que esse povo, depois de ter errado, podia fazer para reparar a causa? Ele poderia fazer um sacrifício. Ele poderia, então, oferecer pombas, poderia oferecer sacrifícios animais, poderia matar um cordeiro, oferecendo sangue, queimando aquele cabrito, aquele cordeiro, oferecendo, então, a Deus aquele sacrifício para reparar a pena que eles tinham dito. É natural, ali mesmo no início, né, com os patriarcas judeus, que dá-se essa ideia do olho por olho e dente por dente. O que para nós foi uma grande evolução. Eu já disse isso aqui em outro vídeo. As pessoas às vezes não entendem quando Deus fala, olha, se uma mulher, se um homem vai em um acampamento e mata uma mulher, o esposo dessa mulher pode vir neste acampamento e matar, então, a mulher daquele homem que matou a sua mulher. E as pessoas acham, meu Deus, que Deus injusto. Enfim, na verdade, o que acontecia ali? Ali estava sendo fundada essa ideia do olho por olho e dente por dente. Era muito comum que o homem que estava numa tribo matava a mulher de outra tribo, e esse homem dessa mulher aqui vinha na tribo e matava todos os outros. Isso era um ato de, digamos assim, de uma injustiça muito grande. Porque se eu te prejudico de algum modo, você deve me reparar de algum outro modo, ou na mesma moeda, como é o caso dessa lei do olho por olho e dente por dente. Se você mata a minha mulher, é justo que eu vá lá e mate então a sua. O que, moralmente falando, já foi um ganho muito grande. Porque Deus, as pessoas às vezes questionam muito, porque o Antigo Testamento tem algumas leis que elas não concordam, que acham injusto, que Deus era mau e etc. Mas, na verdade, Deus vai se manifestando ao longo do tempo, ele separa um povo e vai preparando este povo, mostrando as suas leis, aquilo que ele quer, aquilo que ele deseja, aquilo que ele sonha, mostrando aos poucos, paulatinamente, ao longo do tempo, para depois fazer com que o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, viesse ao mundo e ali nós pudéssemos ver quem era Deus de verdade. Nós podemos ver, então, a face de Deus. E Jesus, quando vem, ele muda muitas dessas ideias, né? Como, por exemplo, muito dessa lei, como se uma pessoa der um tapa na sua cara, você pode dar outro tapa na cara dela. Ele não ensinou isso. Se alguém der um tapa na sua cara, né, de um lado, ofereça também a outra face. Mas foi necessário que lá atrás fosse preparado o território para que nosso Senhor Jesus Cristo mostrasse a nós quem é Deus de verdade, que ele é o próprio Deus. Então, é nesse contexto que a própria moral, as próprias leis, né, vão evoluindo e nós podemos ter, então, esse convívio, né, social, digamos assim, e isso foi um dos grandes fundadores, então, da nossa sociedade ocidental. Pois bem, então a noção de sacrifício ela estava presente desde há muito tempo. Por quê? Ora, se eu ofendi a Deus,
eu preciso reparar fazendo então um sacrifício, que não é diferente do próprio direito hoje em dia, da própria justiça hoje em dia. Se alguém te prejudica, né, se alguém, por exemplo, bate no seu carro e essa pessoa estava errada, o que ela tem que fazer o mínimo é pagar, né, os danos morais, né, o dano que ele te causou, danos morais não, mas o dano financeiro que ele te causou, reparando então o mal que ele te fez. Então as religiões sempre tiveram sacrifícios com o intuito de reparar o mal que nós fizemos a Deus, quando nós transgredimos então as suas regras. Pois bem, e aí lá atrás nós já temos em Gênesis 14, 18, quando o rei Melquisedeque, né, rei / sacerdote, leva então o ofertório, né, leve para ofertar o pão e o vinho, muitos veem ali uma prefiguração do que seria posteriormente então a Eucaristia, em que o pão e o vinho vai se tornar então, na verdade, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, desde os nossos primeiros pais, nós temos uma dívida com Deus. Porque nós erramos, nós falhamos enquanto humanidade, transgredimos o projeto, a lei que ele nos deixou. E deixou uma única lei para Adão e Eva, que era não comer do raio do fruto. Mas eles, curiosos, ouviram a serpente, não ouviram quem tinha os criado, pecaram. E aí a partir dali, houve um rompimento em relação a Deus. Deus continuou mandando profetas, Deus continuou guiando o povo, ensinando o caminho e a direção. Mas ele precisou enviar, então, nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, nosso Senhor Jesus Cristo vem, então, ao mundo para expiar de vez o nosso pecado, para expiar de vez o que de errado nós tínhamos feito, para vencer de vez esse abismo que havia entre o homem e Deus. Porque esse mesmo Jesus Cristo é homem, mas também é Deus. Então ele vem ao mundo, encarna-se no seio da Virgem Santíssima. Se o pecado chegou ao mundo por meio de uma mulher, ele sairia do mundo também por meio de uma mulher. Encarna no seio da Virgem Santíssima, vive, ensina a sua pregação, ensina a sua palavra, mais que tudo, ele vive uma vida de grande santidade, sem nenhum pecado, faz o bem, diz quem é, a que veio, mostra que é Deus. As profecias sobre ele se cumprem e ele se dá em sacrifício. Ele passaria a ser o sacrifício. Ele mesmo diz que ninguém pode tomar a vida dele, afinal ele é Deus, mas ele que daria a vida dele livremente. Então, para expiar de uma vez por todas os nossos pecados, Deus vira homem, habita entre nós e se dá como sacrifício. E aí, quando ele se dá como sacrifício, esse abismo, então, por fim, é vencido. Na última ceia, na sua Eucaristia, na última ceia, ele vai instituir, então, a Eucaristia. Aí eu poderia citar as 1001 palavras, principalmente para o pessoal protestante que gosta de só utilizar as Escrituras, em que, né, através do apóstolo Paulo, por exemplo, é dito de maneira muito simples e muito clara. As palavras do nosso Senhor Jesus Cristo: isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Então não é uma representação. Na verdade, o corpo, o pão e o vinho se transformam, depois da bênção de Jesus, hoje em dia, atualizados, este mesmo sacrifício, a cada missa, a cada Eucaristia, esse pão, esse vinho, ele é transformado, ele é transubstanciado, ele se forma, ele vira o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém pode tomar a vida dele. Ele deu a vida dele livremente para reparar, expiar de vez os nossos pecados, vencendo então toda a nossa distância em relação a Deus devido ao pecado dos nossos primeiros pais. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, desculpe. Então, nosso Senhor Jesus Cristo faz a última ceia, abençoa o pão. Jesus é sacerdote, porque ele oferece o sacrifício.
ele é cordeiro, porque ele próprio é o sacrifício, e ele também é o altar, porque é sobre ele mesmo que ocorre aquele sacrifício. Jesus é sacerdote, ele é altar e ele é cordeiro. São essas três faces dele, oferecendo o sacrifício. Ele dá a si mesmo, ele é sacerdote. Ele é o próprio cordeiro, porque é ele mesmo que vai morrer, e o sacrifício é feito sobre ele mesmo. Jesus é sacerdote, é altar e é cordeiro. Então, ele oferece o próprio corpo e o próprio sangue. O meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. E ele vai cantando essa pedra ao longo das Sagradas Escrituras e vai mostrando isso de uma maneira muito clara. Hoje que nós temos as Sagradas Escrituras e vemos o processo todo. Ele falava aquilo ali, a maioria dos apóstolos estava entendendo muita coisa que estava se passando, não. Não entendia bem isso. Mas agora, Vinícius, como assim? Como isso é Eucaristia? O padre levanta o pão, levanta o vinho, mas continua o pão, continua o vinho. Na verdade, o que acontece ali é uma transubstanciação. O que é isso? Uma substância é aquilo que aquela coisa é, aquele objeto é efetivamente, concretamente. E, além da substância, nós temos o acidente. O acidente não é o que é, por essência, aquele objeto, mas faz parte dele de uma maneira aleatória, digamos assim, de uma maneira acidental. Por exemplo, quando eu tenho, vocês veem que eu estou de uma camisa aqui. Essa camisa é preta, é vermelha e branca. Se eu pintar esta camisa, ela vai virar verde. Eu estou mudando o acidente da camisa, mas a substância continua camisa. Por quê? Porque ela serve para eu utilizar, ela serve para tampar o meu corpo, enfim, ela tem todos os atributos do que é efetivamente uma camisa. Então, a substância é a camisa, o acidente é cor. Quando eu tenho a transubstanciação, eu tenho a transformação da substância. O pão e o vinho se transformam corpo e sangue de Jesus. A substância é a mesma, a substância ela é transformada. Então, o pão e o vinho se transformam. A substância dele, miraculosamente, ela se transforma no corpo e no sangue de Jesus. O acidente permanece idêntico. O acidente permanece o mesmo. Se você olhar, parece pão. Se você comer, o gosto é de pão. Se você beber o vinho, é gosto de vinho. Se inclusive você beber muito, você vai ficar até bêbado, porque continua tendo álcool ali. Mas ali não se trata mais de corpo, não se trata mais de pão e vinho. A substância é corpo e sangue. E o acidente é o mesmo. A cor é a mesma, a textura é a mesma e o gosto vai continuar a mesma coisa. Então houve ali a transubstanciação do pão e do vinho em Eucaristia, em corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Eucaristia, então, né, é ação de graças, vem de Eucaristém e Eulogem. Eu não vou saber falar esses termos, não sei grego, não, enfim, mas são estes os termos que é ação de graças, né? E vão lembrar as bênçãos judaicas que eram proferidas, então, sobre os alimentos, né? Que são, na verdade, a refeição, obras de Deus, criação, redenção e santificação. Então, daí vem a palavra Eucaristia. E é interessante nós notarmos que, e é tão verdade, que nosso Senhor Jesus Cristo deixou a Eucaristia para nós como essa fonte de salvação, como algo que ele queria, né? Você pode pegar, procura, dá um Google aí. Eu não quis pegar para não ficar maçante ou ficar lendo muitos trechos aqui com vocês, mas pega aí no Google e vai pesquisando todos os trechos em que é dito sobre a Eucaristia, se você tem alguma dúvida ainda que a Eucaristia é o corpo e o sangue de Jesus efetivamente e não uma representação. Faz esse dever de casa. E a gente vai perceber em Atos dos Apóstolos que após a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, os apóstolos continuavam a celebrar a Eucaristia da mesma maneira. Então, eles mostravam-se em Atos 2, 42 a 46, eles mostravam-se assíduos aos ensinamentos dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam o pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de
coração. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia, instaura a Eucaristia e depois os apóstolos continuaram a celebrar esta mesma Eucaristia. Claro que depois isso foi sendo institucionalizado, enfim, com o passar do tempo, como é próprio e natural. Mas Jesus deixou, os apóstolos continuaram e resta a nós que somos também seus discípulos, continuarmos celebrando a Eucaristia através de cada missa. E aí, pessoal, isso falando do aspecto histórico, de como foi instaurado. Pois bem, Vinícius, mas como que a Eucaristia vai se transformar no sangue e o corpo de milagre? Milagre, é um milagre. O sacerdote impõe as mãos e ali a Eucaristia se transforma no corpo, a transubstanciação, o pão e o vinho se transformam em corpo e sangue de Cristo. Milagre. Mas milagre. Tudo aqui é milagre. No cristianismo, tudo é milagre, religião do milagre. A começar do próprio Deus que se encarna num seio de uma virgem. Nossa Senhora não teve relação com ninguém, não teve relação com São José e apareceu grávida. Sabe o quê? Milagre. Jamais acontecido anteriormente, e que nunca mais vai se repetir. E aí ele veio ao mundo e fez milagres. Ele morre e ele ressuscita. Tudo aqui é milagre. E é um milagre a Eucaristia. Assim como é um milagre e uma graça muito grande, a confissão. Um homem investido da graça de Deus, capaz de perdoar pecados em nome desse mesmo Deus. Quando a pessoa simplesmente vai lá de coração sincero e apresenta seus pecados. Fiz isso, isso e isso, não quero fazer mais. E sinceramente ela não quer fazer mais. Aquele padre ali, em nome de Deus, vai absolver a pessoa daqueles pecados. E se ela morrer, esses pecados não vão contar, não vão levá-la, né, ao inferno. Ela não carrega o peso temporal do pecado, mas não carrega mais o peso espiritual. Desculpa. O peso espiritual desse mesmo pecado. Então o que é isso? Milagre. Mas eu não acredito em milagre. Então você está fora da realidade, né? Como diz João Guimarães Rosa, seja realista. Acredite em milagres. A vida mesmo é um grande milagre. Se nós estudarmos, eu às vezes dando aula com meus alunos, sobre processos fantásticos que acontecem no nosso organismo, muitas vezes falo, olha, a vida é um milagre. E é um milagre. E não há outra maneira de você perceber isso, achar nesse mundo louco kantiano, de que tudo seja totalmente aleatório. Pelo contrário, isso é uma falta de senso terrível. Então, é um milagre. Então, ele nos deu. Agora, por que, então, ele nos dá a Eucaristia? A gente pode fazer uma comparação aqui, né? Existe só por meio de comparação, analogia. Tá? Cuidado quando eu falo isso. Mas existe uma tribo de canibais que acreditavam que quando eles comiam o corpo de uma outra pessoa, as suas características positivas passavam para aquela pessoa que ingeria aquele alimento humano. Então, na Eucaristia, uma analogia que nós podemos fazer é justamente isso. Quando nós nos alimentamos do corpo de Cristo, nós vamos nos transformando nele. E assim também, quando nós amamos a Cristo, nós vamos nos transformando nele. Gente, então a nossa função é amar a Eucaristia, porque ela é nosso Senhor Jesus Cristo. E é comungar essa mesma Eucaristia. Amando a Jesus e comungando Jesus, nós vamos necessariamente nos transformar nele, na pessoa dele. Seremos absorvidos nele. Aqui não absorvidos, aqui absorvidos nele, na pessoa dele. Entendem? Então, você pode fazer uma comparação aqui também, né? Quando você ama uma pessoa, você começa a parecer com ela, a ficar parecido com ela. Isso é unânime. Se você gosta de uma pessoa, você começa a ter um amigo, você tem a sua namorada, o seu pai, a sua mãe, até os caguetes daquela pessoa, muitas vezes você imita. As falas você imita. Às vezes alguma coisa que a pessoa faz, você faz igual também. Por quê? Porque você ama aquela pessoa. Então nós precisamos fazer o quê? Nos alimentar da Eucaristia. Mas não simplesmente nos alimentar. Amar profundamente a Eucaristia. Porque se nós alimentarmos a Eucaristia, recebermos ela adequadamente e amarmos essa Eucaristia, nós vamos nos santificar. Não tem outro caminho, não tem outro resultado. Se eu amo a Eucaristia,
se eu recebo adequadamente, com amor, fé no meu coração. Ao longo do tempo eu vou me transformando naquilo que é comum. Naquilo, eu estou fazendo parte desse corpo místico de nosso Senhor Jesus Cristo. Houve tempo na igreja em que a Eucaristia era celebrada domingo, não se tinha Eucaristia todos os dias, mas aqui em Itaperuna, por exemplo, a quantidade de missa que tem aqui é absurda. Graças a Deus. Você tem vários horários de missa. Então, por que não comungar todos os dias? Como é bom para quem tem esse hábito, como isso faz com que nós cresçamos espiritualmente, como isso nos sustenta espiritualmente. E é uma coisa sensível, palpável, do ponto de vista interior, do ponto de vista prático. Não é um negócio normal. A pessoa que se confessa com sinceridade de coração, se aproxima com amor em relação a essa mesma Eucaristia, essa pessoa que, se aproximando então dessa Eucaristia, vai ali buscando ao longo do dia, se preparando em oração para recebê-la, procura viver a missa adequadamente, não fica ali batendo papo durante a missa, mas prestando atenção em cada momento da missa, essa pessoa comunga, essa pessoa vai se santificar, gente. Não tem outro caminho, não tem outro resultado, não tem outra maneira. Não tem. Então, essa é a nossa função, de viver, nos aproximar da Eucaristia de maneira adequada. Quantas comunhões sacrílegas não são realizadas dia e noite, noite e dia? Gente, a quantidade de gente que é em pecado mortal comunga é absurda. A quantidade de gente que há mais de um ano não se confessa e comunga é absurda. A quantidade de gente que nem sabe que precisa comungar ao menos uma vez por ano é absurda. A quantidade de pessoas com pecados na sexualidade que comunga, de pessoas com adúlteras que comungam. E aí eu poderia citar os 10 mandamentos mais pecados contra o Espírito Santo, que configuram os pecados mortais e que comungam, é muito grande. Isso é comungar a própria condenação. É melhor que você não comungue do que você comungar nosso Senhor Jesus Cristo sem merecimento. Mas na verdade não há merecimento. É claro que não há. Mas não estar em pecado mortal é o mínimo de dignidade que a gente precisa apresentar para poder receber o nosso Senhor Jesus Cristo. Quem diz isso não sou eu, quem diz é a igreja. Mas a Eucaristia tem que ser interpretada como força, e sendo força todo mundo tem que... Não é assim. Você precisa ter um mínimo de respeito ao corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, para poder então recebê-lo. Porque senão, essa Eucaristia não vai te transformar, porque você não está recebendo de coração aberto. E aí você poderia colocar, mas como que eu vou comungar, eu vou viver minha castidade no namoro? Vai! Você gosta mais de quem? Você ama mais quem? Nosso Senhor Jesus Cristo ou sua namorada ou seu namorado? Eu poderia citar tantas outras situações e problemas, certo? Mas esse amor à Eucaristia ele já começa aí. Começa nesse momento, quando eu delego tudo aquilo que eu preciso delegar de pecado para poder receber nosso Senhor Jesus Cristo. Porque se eu coloco alguma pessoa, alguma circunstância, alguma situação na frente dessa Eucaristia, eu já estou contradizendo o próprio primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então é nisso que eu estou dizendo aqui, que nós precisamos comungar Jesus eucarístico e amar Jesus eucarístico, para que de nenhum modo outras forças me retirem do banquete da salvação que é a Eucaristia. Então a Eucaristia precisa ter um ponto central na minha vida, e não periférico, me esforçando dia após dia para eu comungar tantas quantas vezes for possível. Vinícius, mas eu trabalho e tal. Tudo bem, tem situações que não dá. Só consigo ir uma vez por semana. Será mesmo? Será mesmo que é só uma vez por semana que dá para você ir à missa? Pensa direitinho. Porque às vezes a academia está em dia, né? Os cursos estão em dia. A Netflix já não tem mais o que ver lá. Mas a missa está na periferia. Amar a Eucaristia é também amar a Deus, porque a Eucaristia é nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele mesmo. Então, precisamos colocar a Eucaristia nesse protagonismo em relação à nossa vida, para que nós nos configuremos mais a Jesus dia após dia. Então, vamos buscar essa dignidade, vamos buscar a confissão,
né, que seja de 15 em 15, que seja mensal, ou toda vez que cometemos um pecado grave, mas abandonar isso, gente, de ficar anos, quantas pessoas eu conheço há anos sem se confessar, e eu insisto, vai caçar uma confissão, vai caçar uma confissão, e a pessoa simplesmente não procura. E a pessoa, meus pecados eu confesso para Deus. Tá, então você está indo contra a igreja, você não pode dizer que você é católico, porque quando a gente é católico é pacote completo. Eu não posso dizer que acredito simplesmente naquilo que eu quero, né? Faço um evangelho para mim, uma igreja para mim, e abandono esses ensinamentos que são basais da Santa Igreja Católica Apostólica e Romana. Então vamos buscar essa dignidade, vamos buscar, você não está em dia com a sua confissão, busque estar em dia com a sua confissão. Se alguma coisa te separa da Eucaristia, acerta a sua vida. Quantos casais não vivem juntos, poderiam se casar, não tem absolutamente nenhum impedimento, mas também não faz nenhum esforço em relação a isso? Quantas pessoas talvez já tenham um casamento nulo, que verdadeiramente não aconteceu, que podem lutar para resolver essa situação e poderem se casar, mas também não fazem nada. Hoje está tão mais fácil conseguir essa nulidade, não é verdade? Então, vamos lutar. Sai dessa. É nosso Senhor Jesus Cristo que está sendo oferecido. E nós estamos perdendo um banquete de salvação que nos é ofertado, oferecido dia e noite e dia. Vamos nos santificar utilizando, então, da Sagrada Eucaristia. Deus há de ser amado. Precisamos amar nosso Senhor através da Eucaristia. E é você que tem uma situação que não consegue se aproximar dela, adore a Jesus no Santíssimo Sacramento. Adore. E é você que comunga, mas também adore o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está lá para que seja adorado. Está lá abandonado. É Jesus abandonado de Chiara Lute. Abandonado. Querendo, carente do seu amor. Vá adorá-lo. Vai estar com ele. É ele. E Deus é um Deus que age na realidade, que não nos deixou apenas uma ideia, uma doutrina, uma filosofia, mas que deixou ele materialmente falando. E o que nós temos, claro que a gente vai acreditar isso pelo dom e pela graça da fé, mas quando nosso Senhor Jesus Cristo, quando eu digo para vocês a transubstanciação, o corpo e o pão e o vinho, a sua substância é transformada no corpo e no sangue de Cristo. Nós temos um milagre, com tantos milagres eucarísticos relatados mundo afora, dá um Google também, vai pesquisar se você não sabe, tantos milagres eucarísticos em que a Eucaristia se transforma efetivamente em sangue e em carne, em músculo. E aí são realizados estudos em laboratório e percebe que, na verdade, aquele pão que ele viu se transformaram em sangue, se transformou em músculo cardíaco. Pesquise os milagres eucarísticos, em que Deus, claro que isso não vai acontecer sempre, também não precisa, a gente tem que, Deus, o Senhor quer de nós a fé, mas em que Deus, de maneira miraculosa, transforma o pão e o vinho, transformando a sua substância em corpo e sangue de Jesus, mas muda também o acidente, mostrando para a gente o seguinte, olha, aqui está o meu corpo e o meu sangue. A substância é corpo e sangue, ainda que vocês não vejam, ainda que vocês não sintam. Mas é corpo e sangue. Eu estou aqui transformando o pão e o vinho em corpo e sangue, na substância, mas mostro para vocês através desse milagre também no acidente. Então o pão miraculosamente vai virar corpo, o vinho miraculosamente vira sangue. E aí nós temos, de maneira sensível, miraculosa, material, a prova cabal, unânime, de que, na verdade, é nosso Senhor Jesus Cristo que ali está. Nós precisamos acreditar pelo dom da fé, mas Deus é tão bom e sabe que a gente é tão besta que Ele faz questão de nos mostrar, de nos demonstrar que o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, de que o pão e o vinho é, na verdade, depois da imposição das mãos do Padre, o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Comunguemos a Eucaristia de modo adequado, nos aproximando com o mínimo de dignidade desse banquete de salvação. Mas amemos profundamente a Eucaristia como a nossa tábua de salvação, porque nós nos configuramos aquilo que nós comemos,
nós nos configuramos aquilo que nós amamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.